Agora só falta treinar mais 3 anos para ficar igual o Saitama. O cabelo eu já perdi. O Saitama é o cara mais poderoso da realidade dele. E até agora não apareceu nada que pudesse dar algum tipo de desafio para ele. Nada pode atingi-lo. Mas se eu te disser que o maior desafio do Saitama é ele mesmo, isso é o que nós vamos ver a seguir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. E aí, será que o maior inimigo do Saitama é ele mesmo? Bom, até agora ninguém conseguiu fazer frente a ele no anime, né? A gente vai comentar mais sobre o anime, mas a gente já sabe que o mangá e o webcomic está bem adiantado, mas até lá também, até agora não apareceu desafio nenhum para ele. Bom, então a gente vai aqui nesse vídeo, a gente vai olhar o enredo da história, né? Vamos analisar assim, um pouco do personagem Saitama, e aí eu vou levantar essa questão. O maior inimigo do Saitama vai ser ele mesmo. Mas antes, pessoal, para ajudar aqui no canal, vamos lá, quem não é inscrito, se inscreva aí. Vamos lá, dá um like para que a gente consiga cada vez mais expandir o nosso canal aí. Conto com vocês aí, muito obrigado. Bom, vamos lá. Como eu disse, a gente vai se basear mais na questão do anime, né? Mas é muito parecida essa situação dele no webcomic e no mangá. Bom, o Saitama, ele é o protagonista do One Punch Man, que é a obra One Punch Man, né? E como todo protagonista, a história gira em torno dele. E, inclusive, ele, como qualquer outro protagonista, eu me baseando naquela ideia de Joseph Campbell, né, com o herói de mil faces, e a sua jornada do herói, a gente vai ver que, claro, o Saitama também preenche esse requisito, mas a história do Saitama é diferente. A forma como ele protagoniza esse universo de One Punch Man é diferente. A gente vai ver isso aqui a partir de agora. Bom, o Saitama tinha tudo para ser o típico super-herói, né? Bom, ele se denomina um super-herói, ele se veste com a roupinha de super-herói, ele tem poderes como super-herói, ele enfrenta o mal e tal. Só que a jornada do Saitama como protagonista é diferente. Normalmente, todo protagonista ele começa encarando os desafios e aos poucos ele vai crescendo com os desafios que ele vai enfrentando. Ele vai aprendendo e vai se tornando um personagem melhor, ele vai se tornando mais forte para encarar cada vez mais desafios até chegar no desafio final. Só que o Saitama é completamente diferente disso. A gente já consegue ver essa questão logo no primeiro episódio de One Punch Man, tá? E normalmente os primeiros episódios de séries, ou o iniciozinho de um filme ou de uma história, um livro, seja lá o que for, o início da história, ele vai contar essas questões. O que se ambienta aquela história ali, qual o enredo, como é que é o protagonista, o que o protagonista tem que trilhar na jornada dele. E a gente vai analisar agora assim, o primeiro episódio para verificar como é que é essa questão do Saitama. Bom, o primeiro episódio começa com um monstro chamado Vaccine Man, ele invadindo lá uma cidade, fazendo um grande estrago na cidade, ele derrotou alguns super-heróis que tentaram lutar contra ele, e aí chega o Saitama. Chega o Saitama com uma postura dele não muito intimidadora, você olha assim, você não leva muita fé no cara. E aí o que acontece? O Vaccine Man fica falando, se apresentando e falando que vai derrotar todos os seres humanos, acabar com a vida até. Aí o Saitama vai lá e dá um soco, o monstro explode. E aí ele fica revoltado porque novamente ele venceu com um soco só. E aí logo em seguida corta para a abertura do anime. Bom, a própria abertura também, ela trata essas questões do anime, né? Essa situação do Saitama. Em seguida, né, após a abertura, mostra o Saitama andando pela rua e ele lembra
de quando ele não tinha poderes, né? Primeira vez que ele derrotou um monstro, que ele tinha cabelo, né? Por isso que eu tô no treinamento aí, que nem ele, ficou 3 anos ali no trabalho duro e conseguiu perder o cabelo. Tô chegando lá. E o que acontece? Ele se mostra, ele mesmo fala que ganhou uma super força, que se tornou o herói que ele queria ser, mas ele perdeu alguma coisa. Ele sente que cada vez mais ele está perdendo os sentimentos dele. E aí aparece um monstro lá no caminho dele, quando ele está voltando do supermercado, ele novamente derrota com um soco só, e até que ele chega em casa, tem uma rotina bem chata, né? E aí ele dorme, e aí mostra algo que ele acha que é realidade, né? Mas na verdade é um sonho. E no sonho aparecem inimigos à altura dele, ele fica animado, fala que já fazia tempo que ele não sentia aquela sensação e tá lutando de igual para igual com os inimigos, mas no final era só um sonho. Bom, então eu avalio o seguinte, até já vendo esse primeiro episódio, eu já vi que é o seguinte, a jornada do Saitama vai ser uma jornada pelo autoconhecimento. Por quê? Ele mesmo fala ali que ele queria ser forte, ele queria se tornar um herói para proteger as pessoas. Ele se tornou isso, mas ele se tornou... Ele não tem mais como evoluir, porque ele não tem inimigos à altura dele. Ele pode fazer o que ele quiser, vamos dizer assim, em termos do herói que ele é. Então, e isso o tornou uma pessoa cada vez mais distante. Ele não tem mais motivação, porque ele já alcançou o ápice, né? Então, a jornada do Saitama ao longo da história dele vai ser uma jornada pelo autoconhecimento. Ele vai trilhar esse caminho aí para querer entender o porquê que ele se sente assim, o porquê que ele é assim. Nem ele mesmo sabe, ele fala essa questão de ficou 3 anos treinando e perdeu o cabelo e tal, mas ele mesmo não sabe como ele ganhou aquela força. E ele, aparentemente, ele fica procurando pessoas mais fortes, né, para lutar. E ele mesmo sente que está cada vez mais se distanciando, está cada vez mais perdendo as emoções dele. Aí o Saitama ele se tornou uma pessoa solitária, uma pessoa entediada, inclusive, e algumas vezes eles dão um tom cômico da coisa exatamente nessa rotina do Saitama, nesse desligamento, nesse tô nem aí do Saitama, né? Inclusive, por exemplo, aquele moletomzinho dele, engraçado, que ele usa em várias ocasiões lá, do nada que ele usa aquele moletom lá, quando ele não tá com a roupa de super-herói dele. Inclusive, tem a venda aí na descrição, tem o link para venda, se vocês quiserem adquirir, tá? E as coisas mudam um pouquinho quando ele conhece o Genos, né? O Genos. E o Genos, o androide lá, se torna o discípulo dele, né? Ele acha que o Saitama é o mestre dele, e aí quebra um pouquinho essa questão da solidão do Saitama, né? Mas mesmo assim, o que acontece? A luta do Saitama, que eu falo, é uma luta com o subconsciente dele. É uma luta com ele mesmo. Por isso que eu digo que tô achando que o Saitama já está lutando contra ele mesmo. Aos poucos, na história dele, isso já vem acontecendo, tá? E eu vou aqui, ao longo do vídeo, vou mostrar por que eu tô achando isso, tá bom? Uma outra coisa que é interessante também é que no universo ali de One Punch Man existe essa questão dos super-heróis, né, dos vilões. Os super-heróis são patrocinados, são ranqueados, né? Então, assim, o sonho, o status máximo do universo de One Punch Man é você ser um herói e ser um herói de classe alta, no caso lá o Rank S, né? E o que acontece? Então, vamos dizer assim, esse é o grande sonho das pessoas ali daquele universo. Só que, olha que interessante, o Saitama ele não tem mais esse objetivo. Por quê? Porque ele já alcançou essa força. Ele já alcançou esse poder máximo e ninguém pode parar. Ninguém pode pará-lo, né? Ele fica ali ao longo da história buscando um inimigo à altura dele, mas ele nunca acha. Inclusive a história, ela tenta fazer aquilo, mostrar um inimigo ali com uma força sobre-humana e tudo mais, isso aqui é uma força estrondosa,
mas derrota vários inimigos, vários heróis, só que não importa qual tipo de monstro. Quando chega na frente do Saitama, o Saitama acaba com ele de maneira rápida. Então, isso acaba, é mais uma forma de desprender o Saitama dessa realidade que ele vive ali. Toda aquela humanidade busca alguma coisa. Que é essa coisa? Se tornar um herói, se tornar forte, se tornar o status máximo. O Saitama, ele já tem essa força, ele não tem mais o que buscar. E o que acontece? Por conta disso, ele tem um distanciamento ainda maior da humanidade dele. E a gente vai pontuar aqui agora, tanto na primeira quanto na segunda temporada, um embasamento para mostrar isso aí que eu estou falando. Bom, lá na primeira temporada, né, então ele logo no segundo capítulo ele já conhece o Genos, né, o Genos, e aí o Genos é que mostra para ele a questão da associação dos heróis, e aí ele se empolga, ele fala, poxa, eu sou um herói por hobby, né? Agora eu vou me profissionalizar. Então ali ele tem um primeiro assim, uma coisa para eu vou buscar isso aí. E aí ele se empolga um pouco nessa questão de se tornar um herói profissional. E aí vai desenrolando essa questão, ele achando que, vamos dizer assim, ele vai entrar num outro universo ali, numa outra questão ali dessa associação dos heróis. Mas o que acontece? O fato dele entrar para essa associação, acontecem as mesmas coisas, os mesmos perigos acontecem, os desafios não aumentam, continuam os mesmos desafios de sempre, os mesmos desafios pequenos para ele, né? Então, assim, o fato dele ter entrado para a associação dos heróis, não mudou em nada o fato dele ter novos desafios, realmente desafios para ele, né? E isso foi se desdobrando até chegar ao ápice disso aí na primeira temporada, que foi a invasão alienígena. E quando ocorreu a invasão alienígena, aquele cruzador espacial lá destruindo a cidade toda, o Saitama já correu, ele já tinha conhecido, outra coisa, ele tinha conhecido os heróis Rank S, que pra ele não achou nada demais e tal, conversou ali com eles como se fossem pessoas normais, e ele invadiu, foi direto para esse cruzador espacial, derrotou um monte de monstros lá, até chegar no Boros, que era o líder alienígena e um monstro com uma força tremenda, era um ser com uma força tremenda. E, poxa, ele tentou lutar com o Boros, mas o Boros tentou fazer alguma coisa contra o Saitama e ele ficou lá naquela e novamente derrotou o Boros como se não fosse nada. O Boros até no final ainda falou assim, poxa, fala a verdade, você nem se esforçou, né? Aí ele concordou, é verdade. Então assim, essa primeira temporada ele achou que ia buscar algo novo, apareceu o Boros, que poderia ser um desafio, mas foi tudo por água abaixo. Ele ainda não conseguiu o desafio que ele está buscando. Bom, o Boros foi uma grande decepção para o Saitama no final da primeira temporada. Então começou a segunda temporada. Na segunda temporada começou a aparecer a associação dos monstros, começaram os ataques aos heróis, né, em várias cidades, e paralelo a isso o Garou também começou a caçar os heróis, né. Estava acontecendo isso tudo e onde estava o Saitama? O Saitama ele não quer saber disso, ele resolveu entrar num torneio de artes marciais para tentar entender o que são artes marciais, que ele não fazia ideia do que seriam artes marciais. Bom, e aí o que acontece? A segunda temporada, basicamente, vamos dizer assim, o Saitama é como se fosse um filler, né, naquele torneiozinho lá que ele é mais engraçado do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, uma história bem interessante que acontece na segunda temporada é a trajetória do Garou, né? E aquela questão dele querer vencer os heróis e ele ser a favor dos monstros, né? E, mas é um personagem também interessante, o Garou, porque aí ele convive com aquele menininho e, se dá bem com o menininho ali, ele até ajuda, o menininho até ajuda ele, né? Dá o catálogo dos heróis, né? Aí o Garou vai lá, lê o catálogo dos heróis,
consegue ver o poder de cada herói, e isso ajudou ele na hora daquela luta lá. Ó, inclusive esse catálogo dos heróis aí que o Garou consultou ali, que tem informação dos heróis do universo do One Punch Man, também se vocês quiserem adquirir, tem o link aqui na descrição, é muito legal, vocês podem ver todos ali os poderes e alguns dados ali dos heróis lá da Associação dos Heróis do Universo de One Punch Man. Bom, então teve toda essa questão na segunda temporada, né, de One Punch Man, só que o Saitama mesmo, que é o protagonista, ele estava num torneio de artes marciais lá e, como sempre, ele estava resolvendo as coisas de maneira muito simples ali no torneio de artes marciais, e no fim da história, no fim da segunda temporada, apareceu aquela centopeia anciã, aquele monstro absurdo. Novamente o monstro estava tocando terror, estava acabando com a cidade, derrotando todos os heróis e tal, e só foi o Saitama entrar cruzar o caminho da centopeia, que novamente com um soco só ele derrotou a centopeia. Então o Saitama, ele já está nesse enfrentamento contra ele mesmo. Ele já está lutando contra o subconsciente dele, ele está tentando encontrar um sentido para a vida dele. Porque ele alcançou o que ele queria e não consegue mais ter motivação para mais nada. Porque não aparece um desafio para ele, né? Então a fluidez da história, ela vai se dando assim através de outros personagens, apresentando outros personagens que esses sim têm desafios. O Genos, ele quer crescer, ele quer se tornar cada vez mais forte, ele tem aquela questão lá do passado dele, então ele tem problemas para vencer as lutas dele. A Tsumaki, ela é muito forte, mas mesmo ela sendo muito forte, ela não, vamos dizer assim, não é que o Saitama, ela tem alguma dificuldade, ela não vence a luta de maneira tão simples, né? E olha que ela tirando o Saitama, ela é a personagem mais forte que apareceu no anime até então. Então, o que acontece? O Saitama não tem... Então, a trajetória do Saitama é essa, dele buscar um outro sentido para a vida dele, porque ele não consegue... Um desafio não aparece para ele. O desafio, simplesmente, todo mundo que aparece, ele destrói muito rápido. Então, ele está buscando isso junto a ele mesmo. Então, ele já está lutando contra ele. E o que acontece? Eu acredito que o final da história, do Saitama, que ainda, provavelmente ainda está muito longe, o final da história do Saitama vai ter alguma relação com ele mesmo. Então isso é muito interessante, porque o One Punch Man é um anime shonen. Então assim, ele tem, beleza, muita ação como com os outros shonens, né? Ele é muito cômico, ele tem muita coisa engraçada, muita coisa legal. O Saitama é um personagem muito engraçado. É engraçado isso, ele é forte, ele é muito forte, muito poderoso, mas ele também é muito engraçado, muito comédia. Pô, inclusive eu tenho até que ver uma action figure ou o Funko Pop dele, eu vou comprar aí, vou ver algum aí. Tem até o link na descrição, e se vocês quiserem adquirir também, eu vou comprar um desses para colocar aqui na minha estante. Mas é muito legal. E o que acontece? A questão do One Punch Man, o Saitama tem esse lado aí que ele mesmo anuncia que ele está perdendo as emoções. Não é que ele não é uma má pessoa, mas ele está se desligando da humanidade, ele não está ligando mais para a humanidade, nem para a vida, ele está meio que depressivo, meio entediado com tudo. Nada mais pode, vamos dizer assim, motivá-lo, porque ele chegou ao ápice, né? Ele conseguiu o que queria. E aí isso é outra coisa muito interessante do anime. Tem muitas cenas de luta legais, os personagens têm uns poderes muito interessantes, tem esse lado cômico, é tudo muito legal, e ainda tem essa questão, essa discussão filosófica. Será que será que o ser humano, será que a gente sabe realmente o que é da vida? Será que a gente, quando alcança esse objetivo, quando a gente alcança o objetivo, é natural a gente começar a buscar outro, né? Só que, no caso do Saitama, a discussão ele alcançou o objetivo dele e ele não tem mais objetivos. Então ele fica passando ali a vida dele de forma, vamos dizer assim, entediada, de forma desmotivada, né?
E isso, eu acho que, e como eles tratam isso no anime é muito interessante. Eu acho que a história ainda vai explorar muito isso. No final da história, isso vai ser muito explorado. E é por isso que eu digo que o Saitama já está lutando contra o próprio Saitama. Ele já está lutando contra ele mesmo. Como é que vai ser o resultado dessa luta? Como é que vai ser isso no final do anime? Mas e aí, vocês acham que eu estou viajando? Bom, comentem aí embaixo e deem sua opinião. Se vocês concordam comigo, se ele realmente já tem essa luta interna contra ele, se ele já está assim, discutindo com ele mesmo essa questão da motivação, do objetivo dele de vida e essa busca pelo desafio. Comentem aí embaixo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Deixe os comentários aí para eu saber se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa forma como eu comentei sobre o personagem, tá? Deixe sua opinião e, por favor, aí, quem não for inscrito, se inscreve, deixe seu joinha aí e ative o sininho para que vocês sempre fiquem inteirados aí com os vídeos do canal, tá ok? Vamos crescer cada vez mais. Valeu, pessoal, muito obrigado, até mais.